Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Parte 8. A sombra e o mundo cerimonial. Já mencionei que existem maneiras rituais de abordar a sombra e de ter um relacionamento criativo com ela. Como é que se faz uma cerimônia dessas? Primeiro, você tem de ter controle sobre o conteúdo do seu ego e da sua sombra, uma tarefa muito difícil. Ninguém pode fazer algo com uma parte da sua natureza sobre a qual nada sabe. Os heróis medievais precisavam matar dragões. Os heróis modernos precisam levar os seus dragões de volta para casa para integrá-los às suas próprias personalidades. Nesse ritual, você deve encontrar um dos conteúdos do lado esquerdo da sua personalidade e lhe dar expressão de uma forma que satisfaça a ele, mas que não prejudique nada do lado direito da personalidade. Você pode desenhá-lo, esculpi-lo, escrever uma história animada sobre ele, dançá-lo, queimar alguma coisa ou enterrá-lo. Qualquer coisa que dê expressão a esse material, sem causar danos. Conforme dissemos, na missa acontecem as coisas mais terríveis da forma cerimonial, mas o círculo do altar é um continente e o sacerdote, que fica próximo ao drama de maneira quase que não humana. Está paramentado para se proteger do poder demasiado grande do acontecimento. Ele também faz seus rituais na sacristia antes e depois da missa, para se proteger da força sobre-humana que invoca. Lembrem-se de que uma vivência simbólica ou cerimonial é real e afeta a pessoa da mesma forma que um fato real. A psique não percebe a diferença entre um ato externo e um ato interno. Nos dois casos, as qualidades da nossa sombra são igualmente bem vivenciadas do ponto de vista do eu. A cultura só pode funcionar se vivenciarmos os elementos indesejáveis simbolicamente. Todas as sociedades saudáveis possuem uma rica vida cerimonial. As menos saudáveis contam com as expressões inconscientes. Guerra, violência, doenças psicossomáticas, sofrimento neurótico e acidentes são maneiras de muito baixa qualidade de vivenciar a sombra. A cerimônia e o ritual são os meios muito mais inteligentes de conseguir a mesma coisa. A maior parte das cerimônias do mundo todo e de cada época consiste em destruição. Sacrifício, queima, matança ritual, sangramento, jejum, abstinência sexual. Por quê? São as linguagens rituais que protegem a cultura, espiando a sombra de maneira simbólica. É fácil cair no erro de achar que protegemos a cultura obliterando os elementos destrutivos. Mas veremos que não há outra maneira de energizar a cultura a não ser incorporando esses elementos. É por isso que uma verdadeira cerimônia religiosa deve conter tanto trevas quanto luz. Olhemos novamente para a missa católica e veremos um perfeito equilíbrio entre destruição e criação, entre o mal e a redenção. Isso tudo desafia bastante o pensamento tradicional. O nosso modelo atual dita que se fizermos algo suficientemente criativo, conseguiremos vencer as forças escuras e teremos triunfado. É necessária, porém, uma solução muito diferente. O ato criativo reconhece a realidade total. Ele não é uma resposta parcial. A nossa propensão à luz nos torna cegos para a realidade maior e nos impede de ter essa visão maior. A realidade, e se isso não é Deus, eu não tenho a mínima ideia do que seja, não se baseia numa única visão da vida, por mais atraente que seja, mas sim na totalidade da nossa própria experiência de vida. Encontraremos um exemplo especialmente tocante de uma tentativa de incorporar a sombra na história de Maria Antonieta.
A rainha estava entediada com a vida no palácio mais ostentoso do mundo. Um dia, decidiu que desejava tocar algo da terra e ordenou a construção de celeiros nas terras do palácio, onde ela queria criar algumas vacas. A rainha queria ser uma ordenhadora. Foram chamados os melhores arquitetos da França. Os estábulos foram construídos. Ainda se pode vê-los em Versalhes, admirados por sua beleza. E boas vacas leiteiras foram importadas da Suíça. No dia em que tudo estava pronto, a rainha se preparou para sentar num banco de 3 pés e começar a carreira de ordenhadora. Mas no último momento a tarefa lhe pareceu desagradável e ela mandou que seus empregados fizessem a ordenha. O impulso original da rainha foi correto. Ela precisava de algo para equilibrar o formalismo da corte. Se ela tivesse continuado a cerimônia da ordenha, a sua vida e a história da França poderia ter tomado um rumo diferente. Em vez disso, a rainha foi decapitada. O lado terreno da corte emergiu nesse ato brutal, quando poderia ter sido vivenciado nos gestos simples de uma ordenhadora. Maria Antonieta tentou equilibrar de maneira correta sua vida altamente sofisticada com alguma tarefa de camponeses. Mas ela não conseguiu levar até o fim e foi repelida pelo ato literal de ordenhar. Se ela tivesse encontrado alguma maneira de honrar esse impulso terreno e manter a sofisticação da corte, seria pura genialidade. Quem sabe quantas coisas externamente destrutivas teriam sido evitadas se dessemos voz à sombra de uma maneira cerimonial. O nosso destino pode ser alterado de fato se tivermos a coragem de abraçar os opostos. Nesse caso, a ordenha era o ouro na sombra, a graça salvadora. Enquanto a maioria dos rituais está centrada no lado escuro da personalidade, é importante lembrarmos que as oportunidades douradas também provêm da mesma fonte. E elas podem resistir aos nossos esforços de incorporá-las ainda mais que os elementos escuros. As imagens desse ideal de equilíbrio se nos apresentam todos os dias da nossa vida civilizada, mas raramente as percebemos. Observemos uma nota de $1 que frequentemente passa por nossas mãos. Há uma pirâmide com um olho no ápice. A base do triângulo representa a dualidade da nossa percepção. No eixo ego-sombra, vemos os pares de opostos, certo e errado, bem e mal, luz e trevas. Enquanto nos ocuparmos com essa balança, o melhor que podemos esperar é a eterna contradição. Mas se tivermos consciência suficiente, podemos sintetizar esses elementos antagônicos e chegarmos ao olho onisciente que está no centro. Na nota de $1, o olho se ergue acima dos opostos para indicar a sua posição de superioridade. A luz que provém desse centro não tem oposto. Assim como o castelo do Graal está fora do tempo e do espaço. E a encontrarmos num momento de transcendência. No instante, aquilo que parecia uma conciliação cinzenta se torna uma síntese de estonteante luminosidade. As nossas escrituras nos dizem: se o seu olho fosse um só, o corpo todo se encheria de luz. Mateus, capítulo 6, versículo 22. A unicidade do olho, o centro da gangorra, é o local da iluminação. Isso representa uma ordem totalmente nova de consciência. A inscrição na nota de $1, Novus Ordo Seculorum, promete essa nova era.